hoje, especificamente, tem 2 cientistas que estão lá. Então, vale muito a pena dar uma olhada nisso. Sensacional, boa lembrança do Bernardo aí. A gente tem que estar ligado no que está acontecendo na atualidade, né? Na verdade, a atualidade tem a ver com o passado também, né, Bernardo? Sim, com certeza. É a construção do que a gente, das narrativas, né? Que é que o pessoal tem falado agora, né? É como você constrói essas narrativas e como você constrói esses pensamentos para você ou destruir ou construir alguma coisa, né? No sentido de você desenvolver uma ideia a partir de uma verdade ou de uma falsa verdade. Porque é bem engraçado, né? Tem até um meme na internet que fala sobre isso. Quando você tem. Né, a gente na escola, a gente quando está estudando, enfim, cada professor em seu quadradinho pedagógico ali, a gente constrói informações. Né? O conhecimento que a gente constrói ele é bem limitado em função do Celso saber muito de arte, muito de filosofia e nem tanto de química. Ou do Bernardo saber muito de química e pouco de história. Então eu vou construindo conhecimento com vocês. Mas a forma que esse conhecimento ele se expande, de quando essas informações elas se expandem e viram um conhecimento de fato, é quando a gente atinge um outro patamar. E essas teorias da conspiração, elas unem essas informações, né, de um modo que cria uma narrativa falsa com inverdades ali no meio. E isso é muito perigoso e comum acontecer no trabalho de vocês, né? Já puxando o gancho para nossa pesquisa. Porque a Sim, gente consegue encontrar tudo na internet. Então, o texto que você vai usar para dar suporte ao que você vai escrever, né? O texto no sentido o suporte que você tem, que pode ser um texto, pode ser um filme, pode ser um vídeo, pode ser sim. a análise do que está acontecendo na CPI também, dependendo do linho do seu trabalho, não tem problema nenhum se acontecer. Isso pode, primeiro, né, quem você utiliza como base, ele aponta sobre o que você quer me dizer. Então, se eu vou falar sobre educação e escolho Paulo Freire ou Darcy Ribeiro, isso me aponta para uma educação, para um trabalho mais construtivista, para um trabalho mais humanista. Agora, se eu vou escolher, por exemplo, como educação, o Van Trauber, né, que foi o nosso ministro, ou a Damares, isso aponta para uma direção quase que oposta aos outros dois que eu falei. Dentro de um trabalho, os dois são possíveis, mas isso me aponta para onde vai ser a minha defesa, né, para onde vai ser a minha ideia. É, o Então, Bernardo falando de fundamentação teórica, que a gente isso, falou um isso. pouquinho, né, qual a fundamentação teórica que a gente vai falar, que a gente vai usar. E o que o Bernardo está falando também tem a ver com a aula de hoje, que é pesquisa bibliográfica. Muito interessante. Pode continuar aí, Bernardo. Então, a ideia é essa, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado para. Eu quero falar de uma educação, né? Pegando esse gancho, eu quero falar de uma educação plena, de uma educação humanística. E aí eu vou e uso um cara que é totalmente contra essas ideias para sustentar a minha ideia. Fica esquisito, né? Você fica contraditório. Não faz sentido isso. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. E a teoria da conspiração ela faz exatamente isso. Ela pega verdades, pontos de verdade e alinha isso tudo por um monte de mentira. Eu acho que foi até na turma dele, Celso, que eu contei uma história que aí eu utilizo um monte de argumento, né? Primeiro argumento de autoridade, por eu ser professor e eles serem alunos. O argumento de idade, por eu ser mais velho que eles. O argumento de capacidade, por eu já ter passado pelo ensino superior. É exatamente isso. Privacidade hackeada. É sensacional. E aí eu fui construindo uma história com eles, o seguinte, as cores das folhas são verdes, não são? Né? A gente vive aqui no Brasil e a gente vê que a cor das folhas das árvores, em sua maioria, são verdes. Por conta da fotossíntese, né? Existe um, um, uma determinada substância que a gente chama de clorofila, que ela é verde para poder absorver a, a energia e poder fazer o processo fotossintético. Mas isso acontece porque a gente está aqui na linha do Equador, né? Porque aqui acontece um processo nesse sentido. Quando a gente vai para os polos, onde a temperatura é mais fria,
além da folha ter outra dimensão, existe uma espécie de plantas que a cor das folhas é diferente. Elas são rosas de bolinhas laranjas. E aí, em função disso, o processo de fotossíntese é diferenciado lá. É um processo de fotossíntese que acontece no escuro e não no claro. Então, é o contrário do que a gente conhece como fotossíntese. E aí eu vou contando essa história, e todo mundo acredita. Mas, na verdade, o que eu estou contando é uma grande mentira. Não existe essas plantas, não existe um processo diferente de fotossíntese do que a gente conhece. Só que como esses argumentos que eu usei, né, de eu já ser formado, de estar na minha área, né, de ciências, da galera ser mais nova, de eu ser professor, e eu falei de coisas que a galera conhece, né, de fotossíntese, da folha verde, e aí eu costuro toda uma ideia errada com base nessas informações certas. Isso é muito comum de se acontecer. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Certo, Celso? Outra coisa que eu acho muito legal, e Perfeito. aí, A fala de Bernardo é perfeita. Essa coisa quando eu citei os dois filmes aí, o Privacidade Hackeada fala justamente disso, né? Você reunir informações que são verídicas com. travou só para mim, galera? Ou travou para todo mundo? Para mim, não, para todo mundo. Eu acho que travou para mim também. Mandaram Só pro Davi pra você. enquanto ele não volta ali, né? Eu vou só dar uma continuada na ideia. E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente vai construir a nossa narrativa, né? O nosso texto, o nosso trabalho, em qual recorte que eu estou fazendo. Tanto recorte no sentido de qual parte da realidade, né, qual parte do universo eu estou analisando, e aí não dá para analisar o mundo inteiro, a gente tem que fazer um recorte, tem que fazer uma limitação do que a gente vai estar falando, e qual o tipo de pensamento que eu vou estar usando. Então, é complicado, por exemplo, a gente analisar algumas questões sociológicas com um pensamento científico no sentido de áreas da natureza. Estão entendendo o que eu quero dizer, gente? Estou conseguindo me expressar bem? Sim. No sentido de cada coisa tem o seu lugar. Né? Eu não posso analisar uma reação química, né? No lugar de uma transformação química, de um fenômeno que está ocorrendo, com um pensamento artístico. Eu até posso relacionar se a minha proposta for essa, mas eu não posso analisar em função de como a arte enxerga as transformações, né, de como a arte enxerga a sociedade, de como a arte enxerga, enfim, os fenômenos que ocorrem. Eu não posso pegar esse tipo de raciocínio e analisar uma reação química. O que é reagente, o que é produto, o que é, enfim, estequiometria, o que é cálculo químico, o que é esse monte de coisa. Porque são pensamentos diferentes. Esses pensamentos estão em lugares diferentes. Então não dá para a gente tentar analisar um fenômeno com uma base no pensamento diferente daquele fenômeno. Então não dá para analisar a ciência, no sentido de ciências da natureza, se a gente tem um pensamento que não é o científico. E isso acaba dando um problema na hora da gente construir a nossa história, ou na hora da gente caminhar com a nossa pesquisa. Em relação ao que eu estou falando, alguém quer complementar alguma coisa? O que eu quero dizer, de modo geral, tentando resumir, é o seguinte: se o seu trabalho é sobre ciência, você vai usar o método científico. Se o seu trabalho é sobre sociedade, você vai usar o modelo em que a sociologia ela se utiliza para poder explicar os seus fenômenos. Se o seu trabalho é sobre algum aspecto histórico, você vai ter que utilizar o que a história ou as ferramentas que a história tem para poder analisar os dados. Então, não dá para você analisar os processos históricos
com base no modelo científico de como a ciência ela constrói o pensamento dela. Esse é o primeiro ponto, né, que eu queria trazer hoje, enquanto o Celso não está aí. O segundo ponto é o seguinte: existe um documento que é extremamente importante nessa trajetória de vocês. Né? Todos fizeram o pré-projeto? Eu não terminei, não consegui terminar ainda. Ah, meu Deus, justamente você, Sofia. Bernardo, porque eu tive uns problemas aqui em casa, aí eu não consegui terminar. Tá, sem problema. Quer dizer, sem problema não, né? Com problema, mas fazer o quê? Então, cara, é extremamente importante. Eu sou o cara que mais vai perturbar vocês e o pessoal que está comigo vai ter que ter paciência. É extremamente importante o pré-projeto de vocês estar pronto. Por quê? Porque é ele quem vai alinhar, é o pré-projeto que vai alinhar o que você vai fazer. É o pré-projeto que vai determinar qual é a sua linha de raciocínio. O que você vai. Qual é o recorte da sua pesquisa, qual é o fundamento teórico da sua pesquisa, pelo menos as bases. E é ele que vai te dar uma diretriz para você não sair do caminho. É muito fácil, enquanto a gente está pesquisando, a gente se interessar tanto pelo assunto que a gente vai querer voar por um caminho que não é aquele que a gente tinha trilhado no começo. Para isso serve o pré-projeto. O pré-projeto ele vai dar uma base ali, ele vai dar parâmetros para onde o seu projeto ele vai correr. Tá me ouvindo, Celso? Voltei. Pô, caiu aqui, perdão, gente. Sem problema. Só para te deixar a par, o que eu, resumidamente, o que eu estava conversando com eles enquanto você não estava, é o seguinte: a gente não pode analisar um fato a partir do modo de pensar de outro fato. Como assim? Eu não posso analisar os fenômenos químicos a partir de como a filosofia entende a criação, entende a humanidade. São áreas diferentes. Eu não posso entender, por exemplo, os fenômenos religiosos, as experiências religiosas, com base no método científico. Porque são áreas completamente diferentes. São áreas. Tem a questão da demonstração. No aspecto religioso, tem a questão da demonstração, que você, no aspecto científico, você apresenta a demonstração, né, da veracidade daquilo. No aspecto teológico, religioso, né, você vai ter que desenvolver uma argumentação, e geralmente isso é baseado numa fundamentação teórica que tem a ver com a nossa aula de hoje, que é como delinear uma pesquisa bibliográfica, porque na maioria dos casos aqui nos nossos trabalhos, Bernardo, acredito, que são pesquisas que têm a fundamentação bibliográfica. Eu sei que algumas podem ser feitas de pesquisas de campo e tal, mas, né, a maioria delas vai ser feita por esse caminho, né? Ainda mais nesse momento de pandemia, não é legal ter uma atividade que seja de campo, né? Sim, sim. No sentido de sair de casa. Você pode fazer uma pesquisa de campo no sentido de internet. Show, dá para fazer também. Pode uma entrevista, pode fazer. E aí eu só queria, Celso, antes de você continuar, eu posso mostrar para eles o meu pré-projeto? Pode. Porque eu estava conversando como é importante esse documento e como ele vai dar base e, de certa forma, dar uma diretriz para eles não se perderem no meio do caminho da pesquisa sobre o que eles se propuseram a fazer. É lógico que é possível no meio do caminho a gente pensar em coisas diferentes, mas é importante a gente ter. Por isso que eu falei com eles nas primeiras aulas lá, que não eram aulas ainda, eram só os encontros de projeto, que eu falei com eles, olha, a gente está aqui pensando sobre as possibilidades de caminhos, mas ao longo da pesquisa, que você vai ter o contato com o seu orientador, isso pode modificar, deve, inclusive, na conversa. E agora eu acabei de ver que não parou de gravar, achei que tivesse parado de gravar. Não, mas foi direto, continuou direto. Beleza. Porque a gente estava aqui ainda. Então, você vai mostrar os trechos da sua pré-projeto? Na verdade, eu vou mostrar o meu pré-projeto. Porque o que acontece? Alguns materiais que a gente compartilha com vocês, alunos, alguns têm a ver com o que eu fiz no meu projeto de pós-graduação, quando eu estava pesquisando sobre o Sebric. E aí tem alguns materiais que eu acabei mandando para a galera ver no TCC, e aí a gente utiliza. E o pré-projeto é um desses materiais. Eu ia mostrar dois, mas eu vou mostrar direto o meu que ficou pronto, para a galera dar uma olhada.
como é que ficou o meu pré-projeto, né? Lembrando que esse que eu vou mostrar para vocês aqui foi o quarto documento que eu mandei para o meu orientador. Tá sumindo. Então ele já tinha ido, voltado, ido, voltado, ido, voltado, e ido, e voltado, e ido de novo. É o projeto inicial. Já é o meu projeto final, assim, já era de fato o que estava delimitado e alinhavado o que eu ia pesquisar. Ah, tá. Então, tá aí com o timbre da Cândido Mendes, que foi onde eu fiz a minha pós, né? O mestrado eu fiz na FRJ, mas a minha pós eu fiz na Cândido Mendes. Então, só para vocês terem uma ideia, ó, o meu tema foi produção e divulgação de material didático auxiliar sobre tabela periódica e propriedades periódicas para diferentes deficiências, realizadas em 3 turmas do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Brigadeiro Castriotto. Aqui eu já começo a delimitar um pouco o que é o meu projeto e, como está dizendo ali, o que eu vou estudar. Então, só de você ler esse tema, você já é capaz de identificar sobre qual é o caminho de pesquisa que eu vou seguir. Então, isso que o Bernardo está mostrando para a gente foi o que a gente tentou fazer, procurou fazer naquelas aulas dos encontros de projeto, que eu fixei, né? Eu tentei fixar com vocês a nossa conversa sobre tema, título e problema. Pode continuar, Fê. Bernardo. O título, galera, apesar de já estar aí escrito, ele é sempre a última coisa que você vai colocar no seu trabalho. O título dificilmente ele vai orientar o seu trabalho, mas o título tem que ser de tal forma que você lendo o título, você já sabe o que vai estar escrito ali dentro. Diferente de um texto romântico ou de um texto literário qualquer, o seu trabalho de pesquisa, ele não tem que estar nada guardado. Ele tem que estar direto dito o que você quer dizer. Né? Ele não tem que criar uma expectativa no leitor para saber, no momento ápice da leitura, que a mocinha beijou o mocinho. Não, desde o título já tem que estar claro sobre o que você quer dizer no seu trabalho. Aí o título do meu trabalho acabou ficando alguma coisa muito parecida com isso, que é uma experiência sobre a inclusão. Produção de material didático alternativo feito por alunos do primeiro ano do ensino médio de escola pública, sobre tabela periódica e propriedades periódicas para diferentes deficiências. Então você já consegue perceber que a minha diretriz é produzir alguma coisa com alunos do ensino médio para um público determinado, que é a galera que tem deficiência. Então você sabe, só lendo o título, se aquele trabalho te interessa ou não. Você sabe que ali eu não vou estar discutindo química, por exemplo. Professor, eu queria aprender um pouco mais sobre tabela periódica, me aprofundar mais. É nesse trabalho que eu vou olhar? Não. Nesse trabalho você vai olhar talvez um material que te ajude a aprender a tabela periódica, mas ali eu não vou estar discutindo o que é período, o que é família, o que é tabela, não vou estar discutindo isso. Por isso que é importante comentar, eu tento falar isso também com os alunos, que isso que o Bernardo está falando, isso tem a ver com delimitação. Então não adianta você falar assim, eu quero falar, entendeu, da Revolução Francesa e todas as constituições. Não vai adiantar. Você vai falar de um camarada da Revolução Francesa, talvez de uma ação que ele fez que vai repercutir, mas não vai falar da Revolução Francesa toda, porque não tem condições, entendeu? Então, essa talvez seja uma dificuldade de entender. A gente tem que pegar um ponto. Aí está bem especificado aí no Bernardo. Pode falar. A gente tem que fazer um recorte daquilo que a gente se pretende a falar sobre. Né? A gente não, vou falar, como o Celso falou, vou falar sobre a Revolução Francesa, tá? Mas qual aspecto? Você vai falar de lei? Vai falar de transformação social? Vai falar de um camarada que pensou sobre? Vai falar de um camarada que viveu naquela época? Qual é o aspecto daquilo que você vai falar? É muito legal, assim, sobre isso, citar o trabalho do João Bolt, do ano retrasado, né, que ele tinha uma proposta inicial de mudar o mundo com reciclagem. E no final a proposta dele foi quais são as melhores posições ao redor da escola para colocar lixeira. Então o recorte dele, ele sai de um negócio gigantesco para um ponto específico. É lógico que aquilo pode ganhar corpo e aí ganhar o mundo, mas a princípio o nosso olhar tem que ser para um ponto e nunca para o macro, é sempre para o micro. Por isso que o recorte é extremamente importante. O problema que vocês vão definir, ele sempre é uma pergunta.
E é essa pergunta que você vai estar sempre focado na resposta, para a resposta dela ao longo do seu trabalho. Pô, muito legal o que o Bernardo está falando, que ele está reforçando aquilo que a gente vinha construindo. Né? A pergunta, né, que é o problema, é importante, e a resposta, na verdade, é a hipótese. Então, a gente vai trabalhando com isso. Aí eu falei com ele, Bernardo, se você bolar uma pergunta bem bacana, né, você tem chances de desenvolver bem o seu trabalho. Sim. Tendo em mente essa coisa da delimitação, né? Não adianta você fazer uma pergunta, problematizar uma parada que seja inexequível, né? No sentido de, tem muita coisa aí, vamos fechar um pouquinho mais, né? E em relação à pergunta, isso é importante salientar, porque a gente evolui não pelas respostas, mas pelas perguntas. É uma boa pergunta que faz a gente caminhar em direção a uma resposta que vai abrir outra boa pergunta e assim sucessivamente. Então, aí você falou uma coisa aí que é a ilustração que eu uso para isso que você falou é o seguinte: eu abro uma porta que vai dar num corredor cheio de portinhas. Aí eu abro uma porta que vai dar num outro corredor cheio de portinhas. E assim, entendeu? É mais ou menos isso mesmo. Então, a pergunta que eu fiz no meu pré-projeto, né, lembrando que isso aqui já está finalizado, né, foi a partir da ótica dos alunos, como produzir um material didático que possa ser usado para explicar a tabela periódica e propriedades periódicas para alguém com deficiência. Então, esse era o meu problema. Eu não queria, a partir do que eu, Bernardo, como professor, entendo a deficiência e produzo um produto. O meu recorte não era esse. O meu recorte era a partir do que os alunos entendem como as dificuldades que eles tiveram para entender a tabela periódica. Caraca, Celso, eu não sei como é que eu estudo Foucault, não consigo entender esse cara. Não é a partir da ótica do Celso que a professora entende isso. É a partir da minha ótica como aluno. E aí, quais foram os mecanismos que eu desenvolvi para eu entender a tabela periódica nesse caso? E aí, a partir dessa ótica, construir alguma coisa, né? Lembrando que a pegada no meu trabalho tem uma pegada humanista, o aluno como centro do processo, então eu tinha esse olhar também, porque eu já tinha na minha cabeça mais ou menos o que eu queria fazer. Quer falar alguma coisa, Celso? Sim. Uma coisa que você falou aí também, que me dá a oportunidade de dizer, que é o seguinte: uma coisa também que eu falei, vou reforçar aqui com a ajuda do Bernardo. O trabalho, ele não parte do assim, eu acho que é isso, e aí eu penso que é isso, né? E eu acredito que, né, que isso aqui é assim, e eu vou falar que é assim e acabou, né? Não é também isso. Eu acho que o Marcelo perguntou isso para mim, eu falei, sim, você pode usar, você pode defender uma ideia, mas sempre trazendo um autor, um ou outro autor, para poder fazer uma demonstração, né, de que essa sua ideia se fundamenta ou não, ela se confirma ou não. Então, é sempre o trabalho da pesquisa também tem talvez essa dificuldade, né? Que não é da sua cabeça, da sua opinião, porque eu gosto, né? É uma outra parada. Isso que o Bernardo acabou de falar. Você vai fazer uma demonstração a partir do olhar do outro, né? Assim, pegando esse gancho que o Celso está falando, né, e aí eu vou ser bem sincero com os alunos, eu nem chego a esse nível de exigência, tá? Eu quero mais que vocês entendam como é o processo de pesquisa, é isso, né? E aí essas aulas que o Celso ministra muito bem, ajuda a isso. Mas isso que ele falou, isso me faz pensar, né, voltando aí para a situação que a gente está vivendo, que é algo que tem me deixado muito incomodado, como a galera, por exemplo, consegue encontrar argumentos para defender o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina e da ivermectina no tratamento precoce ou no tratamento do Covid. Porque existe na literatura coisas que dão base para você falar isso. Só que essa literatura, ela é de relevância? Que tipo de revista que publica esse tipo de pesquisa? Então, isso também é importante. Então, como você vai delinear a sua bibliografia, que é mais ou menos, acho que o papo que o Celso vai falar hoje, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para a gente, no nosso trabalho, né, no TCC, a gente não criar uma bolha que só reforça o que a gente está querendo dizer. Então, a gente tem que encontrar autores, lógico, né, que conversem com a nossa ideia, mas que a gente construa alguma coisa para além do que aquele autor está falando, mas que esse autor seja de fato relevante dentro do meio do assunto que você está falando. Então,
Não dá para falar sobre discutir, sei lá, arte com um cara que não tem sensibilidade para arte. Eu não consigo pegar em exemplos de autores agora, né? Não vem na cabeça. Mas eu não consigo falar sobre ciência com um cara que é anti-ciência, entendeu? Eu não posso defender um cara desse, senão acabo reforçando uma bolha que é só minha. E aí a gente tem que tomar cuidado com esses autores que a gente vai utilizar para poder justificar o nosso trabalho, né? Para poder responder essa pergunta do trabalho. E a gente nunca pode partir de um achismo, como o Celso falou. E isso é um problema, eu acho que geral, que tem acontecido. Ao invés de eu ir procurar a ciência, eu já parto de uma afirmação e vou procurar coisas que reafirmem a minha afirmação. Isso é o que a gente mais encontra, né, na ciência atualmente. Isso é o que mais dá problema, porque você não cria nada, você não constrói nada. Você, na verdade, se fecha numa bolha e toda aquela informação que não tem a ver com o que você quer, você acaba descartando, você não pensa sobre aquilo. Simplesmente porque não faz parte da sua bolha, não faz parte daquela sua zona de conforto. Bernardo, eu acho que o Marcelo levantou a mão, porque eu estou no celular, não consigo ver direito. Marcelo, você levantou a mão? Sim, eu queria falar sobre, fazendo uma comparação com como, não é, mas é como se fosse tipo uma redação, né? Eu não posso chegar lá e defender uma coisa sem citar, fazer uma alusão histórica, sem citar nenhum autor e simplesmente falar só por causa que eu acho e não ter, fortificar a minha proposta de argumentação, né? O caminho é mais ou menos esse mesmo. A redação, ele é um micro TCC, digamos assim. Né? Se a sua redação está bem feita, e é engraçado que a galera vai falando, eu fico pensando, né, nos projetos que a gente já orientou. Eu lembro da Tawane, foi o primeiro ano de TCC, Sim. Ela veio com uma semana de TCC lançado com um projeto que ela falou que tinha acabado. Né? Isso é engraçado. Ela veio com 2 folhas escritas. Eu falei, Bernardo, já desenvolvi, acabei, não sei mais escrever, tô pronto. Eu falei, senta aqui. Em cada parágrafo a gente conseguia fazer um TCC diferente. Sim. Cara, tá vendo? Você escreveu uma redação, você não escreveu um trabalho de conclusão, você escreveu uma redação. A partir dessa redação, a gente vai desenvolvendo essa ideia, a gente vai enchendo com novas informações, a gente vai conversando com o texto em relação ao que a gente pensa, em relação ao que a gente está acumulando de conhecimento. E isso é o mais importante no projeto, né? Às vezes em cada linha você encontra, né? A gente lembra de alguns projetos que a gente lê, é muito denso o projeto. E aí é lógico, a gente nem espaço aqui tem para isso, é um embrião para que na vida acadêmica de vocês consigam, de repente, desenvolver esse trabalho, ou, enfim, isso é um trabalho, para mim, sensacional e essencial Então, na nossa você falou escola. uma coisa aí que dá uma oportunidade de falar uma outra parada. 3 alunos que entraram, pelo menos, assim, que deram notícia pra gente que entraram na faculdade esse ano, eu falei, vocês já estão debaixo do braço com um projeto. O Fábio está com um projetinho dele, o André, a Ana Brandt, eles têm projetos. O TCC, né, que eles fizeram no CEPRIC, eles podem desenvolver na graduação. Tanto a Ana, que foi para letras, quanto o Fábio, que foi para antropologia, e o André, que foi para sociologia. E mesmo que vocês não desenvolvam esses projetos numa iniciação científica ou num projeto final de curso mesmo da faculdade, sem sombra de dúvida, galera, esse trabalho de vocês vai ser usado para algum momento de discussão em alguma disciplina que você vai fazer na faculdade. Então, esse projeto que eu estou botando para vocês aqui sobre educação, dentro da minha formação, facilmente eu poderia discutir isso em sociologia da educação, em pedagogia, em outras áreas que eu poderia puxar para dentro da minha zona de conforto, que aí na universidade, isso para mim fica bom, né? Se eu estou sendo avaliado, se eu estou sendo julgado, se eu estou concorrendo a uma entrevista de emprego, a uma entrevista de iniciação científica, e aí ter essa base me deixa um aluno mais melhor, digamos assim, né? Não no sentido de menosprezando os outros. Isso que o Bernardo falou, você chega lá, o professor, eu quero um paper de 5 laudas. Já sabe qual o caminho. Introdução, já sabe, justificativa, objetivo, você já sabe o que você vai fazer, você não vai ficar perdido, né? Eu estou fazendo mais uma graduação. Estou fazendo graduação em matemática agora. E um dos trabalhos era justamente desenvolver um paper desse aí que o Celso falou.
E aí o trabalho era sobre altas habilidades, né? São sobre alunos superdotados. E eu já tinha, né, dentro desse projeto que eu estou mostrando para vocês, ao longo dessa pós, tinha uma cadeira que era para falar sobre pessoas superdotadas. E aí para mim foi fácil, eu fui revisitei o material que eu tinha, né, dei uma olhada no que tem de novo, né, atualizado, de 2019 para cá, e aí escrevi, demorei 2 horas para fazer um negócio que normalmente a galera demora um mês para poder escrever, para poder pesquisar, porque já estava pronto. Bom, seguindo aí no meu pré-projeto, e aí Acho que, é a ô, minha. Bernardo, Fala, pode falar. acho que a gente vai, vou deixar você fazer essa apresentação e eu vou comentando, porque vou deixar a matéria para a próxima aula, porque acho que está sendo mais produtivo. Sem Manda ver aí. problema. Que bom que eu estou ajudando você aí nessa parte. A justificativa do meu trabalho. Lembrando que o meu. Fala, Marcelo, antes que eu fale. Pode falar, Marcelo. Rapidinho, À teria vontade. como você deixar um PDF, sei lá, se você puder, né? Lá no grupo, porque eu tô querendo já montar um pré-projeto para ficar legal, eu queria utilizar de exemplo. Eu vou deixar com o Celso, para o Celso colocar na pasta lá do projeto no Google Classroom, beleza, Celso? Acabando aqui, eu te mando por e-mail. Por que que eu não vou mandar para o grupo? Simplesmente porque eu não faço parte de grupo nenhum de aluno e nem quero fazer, não estava me fazendo bem de saúde participar de grupos de aluno, de turma, enfim. Aí eu espero que vocês, queridos alunos, entendam. Sintam-se à vontade para tirar dúvida comigo no privado. Para mim não tem problema nenhum. Manda mensagem que eu tiro a dúvida. Inclusive, pode fazer pedido, e aí já vou adiantando um assunto que está meio paralelo. Enfim, na quarta-feira eu acho que eu vou fazer o Meet com a galera de Química. Eu vou conversar direitinho com o Marcos, ver qual Sim, eu fica o até melhor falar com você horário. sobre isso. Qual é o melhor horário para poder tirar dúvidas de Química, porque teve 3 alunos que me procuraram para fazer. Me procuraram agora na quarta-feira. E aí, como a escola está pedindo para que o horário do Meet seja especificamente no horário da aula, enfim. Aí, para mudar o horário, eu vou ter que conversar com o Marcos. Mas eu até pedi para. Foi o Iago que entrou em contato comigo. Na segunda-feira, ele vai me dar um retorno para a gente poder marcar direitinho, deixar redondo um horário para Química. E aí é isso. Eu não estou participando de grupo nenhum, mas, galera, pode mandar mensagem, pode me perturbar sem problema nenhum no WhatsApp, que eu respondo o mais rápido possível. Eu só não quero participar de grupo nenhum. Com relação ao que o Bernardo falou, né, eu mantive esse horário de encontro com vocês, porque 7 horas da manhã no Aplix não aparece ninguém. E mesmo no Meet, né? Então, eu prefiro ter. Aqui tem 17 hoje, mas já tem 20, 25. Prefiro ter 20 pessoas de tarde do que 7 horas da Sim, manhã. então, isso, essa dinâmica que eu vou ver com o Marcos, porque eu preciso saber se vai ter aula ou não na escola, durante o horário que seria o Meet, e eu preciso saber também dentro dele, que ele tem esse levantamento, qual é o melhor horário para fazer, porque tem aluno que só tem telefone, só a internet quando o pai chega do trabalho, enfim, poder ter a maior quantidade de pessoas possível dentro desse horário, né? Porque a ideia é fazer pelo Meet, porque pelo Aplix é Pô, muito complicado. Pelo Aplix eu não consigo tá compartilhar, difícil. a interação com o aluno é muito limitada, porque é só texto. Para eu poder liberar o aluno para falar, é uma Uma contramão. complicação, né? E aí talvez eu até deixe pelo Aplix Ligado lá, né? ligado, mas eu vou interagir com o aluno pelo Meet. Se porventura alguém passar lá na Aplix, eu vou tirar a dúvida, vou tentar usar um material que já está lá com vocês, mas é lógico que, obviamente, algumas coisas eu vou ter que usar que não está lá, enfim, e alguns recursos ficam complicados no Aplix. Bom, mas eu acabando aqui, eu deixo com o Celso, eu mando por e-mail do Celso, e ele disponibiliza lá para vocês esse documento, sem problema. A minha justificativa, lembrando o seguinte, galera, a minha justificativa, ela está atrelada à minha pergunta. Né? Se a minha pergunta de pesquisa, que é a questão central a ser enfocada em seu estudo, escrita sob forma de pergunta, né? Que é o meu problema, foi produzir a partir da ótica do aluno um material que, enfim, que fale sobre aquilo ali, a minha justificativa tem que ir nesse encontro. Então, eu vou dar uma lida no que está escrito aqui. O caminho a ser trilhado rumo à formação de uma sociedade inclusiva precisa de um ponto de partida. Este início deve ser na família, no entanto, cabe também à escola esse papel. Uma vez que as instituições de ensino visam a formação de um cidadão crítico, autônomo e completo,
as compete as discussões de temas que transcendem as disciplinas dos currículos comuns. Temas transversais como, por exemplo, preconceito, bullying, desigualdade social e inclusão devem fazer parte do cotidiano escolar não apenas nas disciplinas que tradicionalmente os abordam, sociologia e filosofia, mas também em todas as outras matrizes e em todos os lugares da escola. Considerando que a inclusão de maneira completa de todos é algo urgente e de extrema importância, é de relevância ímpar incitar no jovem de hoje a capacidade de perceber e resolver problemas relacionados com esse tema. Desta necessidade, emerge a preocupação de fazê-los perceber a escassez de materiais alternativos que deem suporte para o que define, para que o deficiente, seja auditivo, visual, autista ou com síndrome de Down, inclusive alguns nomes mudaram, também tenha a possibilidade de desenvolvimento cognitivo. Tornar os educandos agentes ativos na mudança desse cenário, ou ao menos pensantes sobre o tema, é fundamental. Com isso, não só a produção do material em si é importante, mas também a discussão com os debates, as pesquisas e as trocas de experiência com toda a comunidade escolar sobre o assunto inclusão assume um papel de destaque nesta atividade realizada. Nesta questão, é necessário uma presença pedagógica antes, orientando, durante, avaliando e questionando, e depois incitando novos pensamentos da atividade para que esta não fique esquecida no tempo. Para que o futuro seja mudado, é necessário que haja mudança agora. É lógico que eu dou uma puxada de brasa ali para minha proposta, né? Vou enriquecer. Isso que eu ia comentar, mas termina aí. Pode falar então. Fala você primeiro. Uma coisa que eu estava vendo, né? O pessoal deve estar, poxa, mas o professor Bernardo escreveu tanto aqui, conseguiu colocar tanto assunto. Isso tem a ver com uma coisa que eu falei com você no início, que é assim, o assunto tem que ser interessante para você. Não adianta, eu falei, né? Senão vai ficar arrastando corrente. Aí vai ficar com aquela sensação de que não sei fazer, não consigo escrever. Tem que ser um assunto que te interesse de fato, para você poder desenvolver um texto. Porque não sou eu, professor Celso, que vai dizer como você vai escrever, nem tampouco o professor Bernardo. Isso é muito importante entender, né? E aí, a gente está sendo inserido numa outra perspectiva de pesquisa, de relação com conhecimento, porque você não vai mais fazer como você fazia no ensino fundamental, né? Ou no ensino médio antigo, que você pegava lá as coisas, os dados, cada um separava, cada um fala um pouquinho. Não é mais esse tipo de pensamento. Agora você vai desenvolver, de fato, né, alguma coisa relacionada a um assunto que você tem interesse. Por isso que é um pouco mais difícil, né, Bernardo? Sim, e outra, a gente não trunca nenhum tema, né? Por mais que seja desafiador, e eu já até chorei minhas pitangas lá no grupo, por orientador, a gente não define, Sofia vai pesquisar sobre microbiologia, Marcelo vai pesquisar... Não, é vocês que escolhem um tema, justamente para que vocês tenham prazer nessa caminhada. Não é fácil. Desenvolver pensamento, né, você colocar isso no papel, isso não demanda inspiração, demanda trabalho. É você sentar, e vai ter tarde que você vai sentar e vai escrever uma frase. E vai ter tarde que você vai sentar e vai escrever 10 páginas. Isso demanda trabalho, isso demanda orientação, isso demanda muito mais suor do que inspiração. E, assim, lógico que eu estou puxando a sardinha para minha brasa, né, na minha justificativa, até para poder deixar afloreado que aquilo ali é importante, mas eu tenho 3 pontos centrais da minha justificativa. Né? Por que pesquisar aquilo é importante? Porque tem gente com deficiência que não está incluso, porque tem famílias que não entendem que a inclusão ela é necessária, e porque eu quero que os alunos discutam sobre isso. Então, esses 3 pontos eu desenvolvi nesse parágrafo. Professor, eu preciso desenvolver nesse parágrafo? É bom que desenvolva. Mas se você não conseguir desenvolver, ok. Você já tem a justificativa. E, de novo, é essa justificativa que vai balizar praticamente todo o meu trabalho, todo o meu projeto. Então, eu não vou olhar ali, por exemplo, para ver como a sociedade americana se debruça sobre o tema. Não, isso não é o meu recorte. Ou como é que a política educacional do Rio de Janeiro... Não, esse também não é o meu recorte. O meu recorte é CEBRIC, alunos e família. Esse é o meu recorte. E alunos especificamente do primeiro ano, não são todos alunos. Que eu vou trabalhar especificamente um tema. Tá vendo como é que cada vez mais eu estou afunilando? Eu não estou trabalhando com química, eu estou trabalhando com um tema
dentro do conceito de química do primeiro ano, com uma turma do primeiro ano, com a escola do estado que trabalha com o primeiro ano. E isso é extremamente importante que vocês percebam. E não dá para trabalhar um monte de coisa, um monte de pensamento diferente dentro de um mesmo tema. Então, para mim ficar claro quando eu leio essa justificativa, que eu não vou trabalhar, por exemplo, o método científico, como a gente vê em ciências, né? Observar, criar uma hipótese, não é isso que eu vou fazer. O que eu vou fazer é uma atividade e descrever aquela atividade. A linha do trabalho é essa. Então, eu não vou fazer um trabalho filosófico sobre isso, eu não vou fazer um tratado, sei lá o que, sobre isso. Eu vou trabalhar exatamente o que está escrito ali. Isso me dá mais margem no sentido de me aprofundar num ponto do que pegar vários pontos e não falar nada sobre nenhum deles. Quer comentar alguma coisa, Celso? Não, acho importante falar também que você, quando você vai delimitando, você facilita o seu trabalho, né? Porque, Sim. como a gente estava falando, se você fica, né, no guarda-chuva, você tem tudo e não tem nada ao mesmo tempo, que você tem, né? E fica perdido e fica com aquela sensação, não estou sabendo fazer. Né, mais uma vez, naqueles primeiros encontros, eu sempre batendo pé, gente, vamos, né, eu fazia a pergunta das perguntas. A Sofia me perguntou, não, Sofia, olha só, deixa eu fazer uma pergunta. Aí eu sei quem perguntava, mas peraí, Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta, para poder tentar fechar cada vez mais, né, a pergunta deles, para poder ficar mais interessante e execuível também, né? Pode falar, Sofia. Não, só queria dizer que às vezes Celso ele pedia pra gente não fechar tanto, porque, por exemplo, o meu título era muito restrito. Aí ele falou assim: não, abre mais um pouco, porque tava muito fechado. Aí agora eu abri, mas eu acho que é muito assunto. Então, com você, depois eu vou ver um modo de. Qual era o seu título e qual passou a ser o seu título? Era como a ECMO pode ajudar na melhora de pessoas acometidas pela Covid-19. Como que? A ECMO pode ajudar em pessoas acometidas pela Covid-19. Sim. Sabe o que é ECMO? Sei, aquele respirador externo. Sim. Ele faz a função do coração, mas também pode fazer a função do pulmão. Sim. Aí, esse era o meu título. Celso achou que estava muito restrito. Aí ele pediu para eu colocar, assim, só para ficar um título melhor, mas não fixo. Quais as aplicabilidades da ECMO? Porque ela não serve só para uma coisa, ela serve para algumas coisas, entendeu? Então, entendi. Porque quando você faz o primeiro título, você já quase que responde uma pergunta. Você já diz, no seu título você já diz que a ECMO é boa para aquilo. E Sim. isso vai deixar a sua Exatamente. pesquisa muito, muito truncada. Foi exatamente o que ele falou. Você pode orientar a sua pesquisa para esse caminho do primeiro título. Só que o segundo título te dá mais liberdade para você se mover dentro, por exemplo. Quando você me traz um título desse, aí é importante para todo mundo, tá? Quando você pensa no trabalho que você vai escrever, pelo menos eu imagino que você já sabe mais ou menos o que vai trilhar. Essa é a função do professor de projeto, passar a bola para o orientador mais arredondada, mais arredondada. Eu esqueci, me perdi o que eu estava falando. Você falou da... Desculpa. Me perdi o que eu estava falando. Quando um título chega para você dessa forma melhor, assim, um pouco mais arredondada. Me perdi, enfim. A gente tem que tomar cuidado. Eu me perdi totalmente aqui no que eu ia falar. Fala, Sofia, o que eu ia falar. No título você falou que realmente estava muito fechado, o que Celso tinha falado estava certo. Sim, lembrei. Quando a gente se propõe a escrever um trabalho, é lógico que ao longo do trabalho a gente pode mudar de caminho em função das informações que a gente vai pesquisando e vai chegando. Por exemplo, a ECMO ajuda nos casos de Covid. Mas se você pegar, por exemplo, se você tem um dado, vou chutar um dado tirado do Instituto Minha Bunda de Pesquisa, tá? Se você tem um dado que todas as pessoas que fizeram ECMO ou morreram ou tiveram uma sobrevida muito ruim, não necessariamente você pode ficar, caramba, eu não pensava isso e agora o negócio é um pouco diferente do que eu imaginava. Então, eu estou só colocando um cenário que não necessariamente é o que você pensou. Na minha pesquisa, por enquanto, o que eu achei é que ela serve para cirurgias de pulmão ou coração,
que ela ajuda na recuperação, né? Ela ajuda em neonatos, na Covid, porque é respiratória a doença, né? Mas a eficiência dela no começo não era tão grande assim por defeitos na máquina que tinham que ser aprimorados. Uhum. Aí eu fui lendo na pesquisa e tal, e ela tinha uns efeitos, eu não lembro a palavra agora, Adversos ou colaterais, enfim. isso, efeito colateral, que quando você deixava algumas horas a mais a ECMO no paciente, causava, eu não sei, a pessoa ficava com sequela. Fibromalgia. Não sei, ela ficava com sequela. Então, Ou então ela morria. Debilitada, Sofia. Trombose? Debilitada. De qualquer forma, o que eu quero dizer é o seguinte, olha só, presta atenção. Quando a gente pensa num projeto, quando a gente pensa num título, não sei se o Celso concorda comigo, que eu penso lá na minha proposta, eu já tenho mais ou menos na minha cabeça o que eu quero falar. Então, se eu penso sobre, vou falar sobre a ECMO, então provavelmente o que está na minha cabeça é, o que ela cura? Como ela funciona? Para que ela serve? Quando ela foi inventada? Então, dessa pergunta, você tem um guarda-chuva. E é desse guarda-chuva, que aí já pensando no posterior do projeto, que você vai caminhar a sua linha de pesquisa. Então, pensando que o nosso TCC tem 3 capítulos, né, você tem que pensar que é o que eu vou entrar agora no meu pré-projeto, que são os objetivos. Então, pelo que a Sofia está falando, o objetivo geral dela é falar sobre a ECMO em algumas doenças. Vamos colocar assim. E aí, quais são os seus objetivos específicos? Que aí, esses objetivos específicos, a gente pode pensar, é uma forma de pensar, tá? A gente pode pensar assim, como eu vou fazer 3 perguntas para responder essa minha pergunta central? E aí, essas 3 perguntas eu desenvolvo em 3 capítulos, que vai dar ali mais ou menos 2, 3 páginas para cada pergunta. Isso é uma boa estratégia. Essa é uma estratégia que até hoje eu consigo enxergar como uma mais fácil de ser seguida, digamos assim. Porque você tem uma pergunta e vai desenvolver aquela pergunta em um capítulo. E aquela pergunta está atrelada ao seu tema central. Então, na verdade, Bernardo, foi isso que a gente fez durante os encontros iniciais. O que sim, você está falando imagino. aí, né, foi o que a gente fez. Assim, fomos tateando e eu fazia essa mesma coisa que eu fiz com a Sofia, com os outros também. Mas peraí, o que você está falando... Aí até perguntei para a Sofia, mas quando foi feito isso? E o camarada que fez isso? De repente, né? Aí ela falou, Celso, realmente vai ficar melhor e tal. Mas foi, entendeu? É nesse caminho. Porque quando a gente vai pro texto mesmo, né? A gente está falando agora do pré-texto, né? Nem dos iniciais, é antes de você começar a escrever. É tentar organizar essas ideias, por isso o pré-projeto, que eu dou tanta importância para esse documento, que eu vou encher o saco de vocês, ele é importante, porque ele vai orientar todo o seu trabalho. E aí, tô meio perdido. Volta no pré-projeto e vê qual é a pergunta que você tem que responder. Volta no pré-projeto e vê qual é a justificativa que você pensou para responder aquilo. Volta no pré-projeto e vê qual é o seu objetivo com aquela pergunta, qual é o seu objetivo para aquele capítulo. É o ponto de partida. E aí você consegue desenvolver de modo mais palpável o que você tem que fazer. A Kathleen levantou a mão, peraí. É isso que eu ia falar, eu acho que a gente já respondeu bem o que a Sofia tinha perguntado. Se tiver alguma dúvida, só perguntar. A Ana Kézia tá com a mão levantada. Pode falar, Ana. Não, você acabou de responder a pergunta já. Pode deixar. Então pergunta de novo para saber qual foi a minha resposta. Não, foi só. Eu ia perguntar se para você ter muita importância fazer tipo a pergunta para a gente poder começar o trabalho. Sim. E eu ia dar também um exemplo que aconteceu comigo, com o Celso. Pode falar. Pode falar. No meu trabalho, eu ia falar. Como é que. Oi? Vai falando aí. Posso falar? Pode, que ele tá ouvindo. Ah, tá. Eu ia falar sobre. Eu não sei se tá atrapalhando ele, gente. Que o meu título, na hora, no primeiro instante, era a importância da comunicação com a criança. Então, estava muito fechado. Aí depois você deu a ideia de eu abrir ele para poder falar sobre a importância do cuidado. E isso foi muito legal para mim, porque está me ajudando muito.
estava muito fechado o meu tema e agora está mais aberto. Então, vai depender. Essa coisa que a gente fala de delimitar, a delimitação, na verdade, é a maneira, é a organização da pergunta. A pergunta que vai te dar a possibilidade de desenvolver melhor o seu trabalho. É assim, né, é melhor que você tenha mais coisas que você possa tirar do que você ter muito menos coisas. Porque para colocar depois fica difícil. Agora, tirar coisas eu acho que é mais fácil. Não sei se o Bernardo concorda. Falando em tirar, Celso, Concordo. tive que tirar muita coisa também. Mas eu acho que é mais interessante. Você tem várias coisas e aí você vai, ó, vamos tirando, vamos chegando por aqui. E, assim, essa coisa da palavra, né, o conceito, né, o cuidado, é uma palavra que te dá mais possibilidades de olhar, né, de várias maneiras para isso que você está querendo falar com relação à criança. Sim, sim. Acho que a Kathleen queria falar. Eu acho que não queria, não. Acho que o Não? Marcelo tinha levantado a mão. Então, vai lá. Não, eu ia só completar o que o Bernardo estava falando sobre as perguntas, né? Fazer perguntas para o seu texto. Porque quando a gente estava em intervenção e pesquisa, a gente tinha algum projeto, a gente tinha que fazer essas perguntas. E isso Sim. ajudava na construção da nossa resposta, era só isso. Na verdade, o que acontece, porque até o Bernardo vai concordar, o projeto de intervenção no terceiro ano, e isso foi uma coisa que foi apontada por uma observadora do Instituto Ayrton Senna, ele, na verdade, é uma reunião de projeto de vida, de projeto de intervenção, de estudos orientados. Né? Ali você consegue ver, né, tudo que vocês tiveram, né, quem pôde aproveitar no primeiro e no segundo ano, os projetos de pesquisa, vai identificar, né, nessa ação, nesse trabalho, aquilo que fez nos anos passados. Né? A gente não estamos inventando a roda, não. A gente tá só melhorando, tá só botando um carro bom agora para andar. Exatamente. Fala, José Heitor. Então, pelo horário, Caraca, então se for. eu vou ter que sair aqui da aula por causa do trabalho aqui. Vou ter que agilizar beleza. algumas coisas aqui no trabalho. Tranquilo, obrigado pela Ô, presença. Bernardo, em relação à PV do primeiro ano, aquela carta que a gente fez do Cápsula do Tempo ainda tá com você, cara? Tá na escola. Ah, tá. Eu acho. Tá bom. Se ninguém roubou, tá na escola. Se ninguém roubou, tá na escola. Entendi. Valeu, Bernardo. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Valeu. Vamos Aula pros boa, eu gostei. Para os objetivos, Bernardo. Valeu. A minha conexão aqui tá sem conexão, eu só tô ouvindo, eu não tô vendo vocês. Mas eu estou escutando bem você. Aí, professor, eu tô levantando a mão aqui já há um tempão. Pode falar, Daniel. Então, fala aí. Então, porque meu projeto é falar sobre como que a fotografia impactou o mundo, como que a fotografia em si impactou o mundo. Só que tô pesquisando aqui, porque, como o Bernardo falou, tem que recortar o que eu vou usar, o ponto principal que eu vou usar. Só que eu tenho muita fotografia que eu queria abordar no texto, só que eu estou muito confuso ainda. Que é muita fotografia que impactou o mundo e eu não estou sabendo muito me expressar no texto. Mas então, o Daniel, a gente não chegou a conversar ainda, mas eu falei com você, se você escolher 2 ou 3 imagens, a partir dessas 2 ou 3 imagens, desenvolver um texto, quando você me mandar o texto, a gente vai poder indicar caminhos que eu preciso saber, entendeu? É desse texto agora? De hoje? Isso, para você me mandar, para a gente poder ter material, eu ter material para te indicar os caminhos possíveis, né, do seu trabalho. Boa. Ai, professor, Marcelo tá com a mão levantada um tempão também. Pode falar, Marcelo. Bernardo está escutando. Eu ia falar sobre isso mesmo que você falou, né? Que você auxiliou a gente a juntar as pontas, ainda mais eu que o meu projeto, né? O meu tema. Eu comecei com um tema super extenso, super gigante, né? Sim. Que era a evolução das sociedades na perspectiva constitucional e filosófica, uma coisa gigante. Logo de cara, né? Aí eu mudei o tema, né? Que até eu achei o tema bem impactante, né? Binaridade política presa à polaridade, achei bem impactante. E que aí eu fui juntando, né? E também envolve muito isso que você falou, né? Sobre o fator do sempre ter um autor, que eu já até separei, né? Eu tô lendo o livro, 1984. Inclusive, a cada capítulo que eu leio, eu vejo o tema do TCC. Eu acho isso muito legal, porque aí eu vou conseguindo encaixar os capítulos dentro do próprio TCC. Tô achando isso muito legal. Maneiro. E o Pierre Bourdieu, que eu também acho muito interessante encaixar
um pouco da sociologia dele. Então, tipo, Marcelo, pelo que você está falando, aí volto aqui no que o Bernardo falou. Assim, do meu ponto de vista, da minha, né, do que eu estou vendo, você não precisa mais nenhum autor, entendeu? sim, Esses dois só o livro autores tá que você. bom, né? Poxa, já é o trabalho, bicho. Entendeu? A gente já vai dar um trabalho muito bacana. E ele é um livro tão completo que às vezes nem precisa falar do Pierre Bourdieu, né? Porque já complementa tudo. Sim, o Orwell é uma obra de arte, bicho. Assim, obra de arte em vários sentidos, assim, né? Político, filosófico, artístico, literário. E tem Acho que o Bernardo um caiu, hein? capítulo dele que eu tô achando... Voltei. Ah, tá. Você ouviu, Bernardo, o que o Marcelo falou? Não vi não, que eu caí. Ô, Marcelo, repete aí, Marcelo, pro Bernardo escutar. Eu ia falar sobre... Eu falei sobre como o Celso ajudou na parte do tema, né? Porque eu comecei com um tema muito extenso, que era a evolução da sociedade na perspectiva constitucional e filosófica, ou seja, um tema gigante, que tinha uma ideia gigante. E aí depois eu consegui pensar num outro tema que veio na minha cabeça, que é binaridade política presos à polaridade, e que eu vou estar me baseando no livro 1984, que é até o livro que vai ser utilizado na UERJ, né? Que é usado como tema da redação da UERJ. Então, e aí eu tô lendo ele, eu tô encaixando muito de acordo com o tema do TCC. Então, isso é legal, porque você já tem o seu recorte, você já tem o seu aporte teórico, que é o livro, e aí o autor do livro, e você já tem qual é o recorte que você quer fazer dentro dessa leitura. Então, esse é um caminho muito legal para seguir também. E cada capítulo do livro vai falar sobre, não que eu vou copiar, né? Mas o livro me dá uma ideia, uma lâmpadazinha para eu pensar. Como, por exemplo, o capítulo 4 fala sobre a distorção das informações, né? Para meio que uma fake news. Aí vai lá, o personagem Winston, ele vai lá e distorce as informações do grande irmão para a galera ali, a sociedade ali, ter uma outra cabeça sobre o que está Então, Marcelo, eu só vou te chamar a atenção para um tópico. Cuidado para você não se apaixonar demais pelo tema e ao invés de querer fazer um TCC, querer fazer um tratado com 500 páginas. Sim. Isso não vai passar. É o que eu estou falando. Pensa no recorte que você quer fazer, na pergunta que você quer responder, pensa em 3 situações básicas que você quer responder e construa o seu trabalho em 3 capítulos, que você vai desenvolver a ideia do que você quer fazer. Ah, mas é muito pouco. Não é muito pouco. É o suficiente. Eu acabei de falar para ele que dá um trabalho excelente já, entendeu? E aí o pré-projeto ali, ele vai me dar meio que uma direção, né? Eu vou procurar, vou fazer ele hoje, para eu ter uma ideia. É ele que vai truncar para você o que você vai falar no seu projeto, que aí você consegue não devagar muito sobre as ideias que você acha legal. Não fica um livro cheio de ideias assim, fica gigante, aí não vai ter um foco. Celso, a gente tem mais 5 minutos? Mais 5 minutos. Hoje foi bom, gostei. Só para fechar aqui, né? Beleza. Qual era o meu objetivo geral? Produzir materiais alternativos que auxiliem na explicação dos assuntos tabela periódica e propriedades periódicas. Então, esse era o meu objetivo geral, eu querer produzir um material. Como eu vou produzir esse material foi escrito na justificativa, com os alunos do primeiro ano, numa escola pública, que já foi o meu recorte que eu fiz. Quais eram os meus objetivos específicos? Fazer o educando pensar sobre as questões de inclusão, desenvolver a habilidade criativa no aluno e tornar a inclusão um tema comum no contexto escolar. Acabou que, no final das contas, os meus capítulos ficaram um pouco desconexos com esses objetivos específicos. Eles estavam lá dentro, mas eles não respondem diretamente ao meu objetivo específico, tá? E aqui foi a hipótese que eu trouxe dentro do que eu precisaria utilizar. Bernardo, é monografia ou é artigo que você fez? É monografia. Então você teve mais espaço para desenvolver, né? Tive. Só para finalizar mesmo, só vou ler para vocês. Não vou nem apresentar, não. Cadê? Eu vou ler quais ficaram os capítulos, né? O título dos capítulos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque quando a gente quer achar a coisa... Tá aqui. É difícil de achar. Para escrever isso tudo, eu fiz em 4 capítulos. Então, o primeiro, né? O meu primeiro capítulo
eu falei sobre como, porquê e o que ensinar. Esse era o título. Então, dentro desse como, porquê e o que ensinar, eu puxei a proposta de falar, da necessidade de falar sobre inclusão na escola e na formação do professor. Então, esse foi a diretriz do meu primeiro capítulo para responder lá aquela minha pergunta. O segundo capítulo foi o professor, formação docente e prática escolar. Eu tentei mostrar como é dicotômico o que a gente aprende na faculdade e a realidade que a escola impõe para a gente. De novo, puxando por um tema de inclusão. Então, eu escrevia, por exemplo, 3, 4 parágrafos dentro do que eu queria falar, dentro do que seria a formação, e puxava um parágrafo para poder amarrar dentro da ideia de inclusão. Meu terceiro capítulo foi família e escola, corresponsabilidade nas práticas inclusivas. Então, a ideia de chamar a atenção, como eu tinha proposto, da família também ser esse núcleo de educação importante para a discussão desse tema. E, por último, eu coloquei, de fato, os materiais que foram feitos. E aí é uma descrição de como os alunos fizeram, né? Meio que como fazer. Cartolina, cola isso, escreve isso, faz assim. Isso foi utilizado para os alunos, né, propuseram para utilizar para autismo, síndrome de Down, para cegueira, enfim. E foi um trabalho sensacional. Então, eu estou aqui fazendo, enquanto o Bernardo está falando, eu identifiquei. O capítulo 1 fala da ação, Bernardo. O capítulo 2, quem faz é a ação, que é o professor. O capítulo 3 são as relações dessa ação, que tem a família, a escola, né? E o capítulo 4, com o que eu trabalho, qual o conteúdo, qual o meu material, né? Isso, mais ou menos isso. Sintetizando, né? Isso facilita. O que ele falou facilita a minha leitura. É isso que o trabalho tem que fazer com, né, o trabalho de vocês tem que fazer com o outro, sacou? E aí, seu trabalho ficou grandão? Cara, a letra é Arial 12, espaçamento 1,5. Acho que normal, né? Deu mais ou menos 8 páginas para cada capítulo. Tem imagem, tem tabela, então isso ocupa bastante espaço. Se eu tivesse escrevendo só escrito mesmo normal, daria mais ou menos umas 6 páginas por capítulo. E olha que eu estou falando de um trabalho de defesa de projeto de pós-graduação, que é uma proposta um pouco mais aprofundada do que a gente está vendo no ensino médio. Por isso que eu estou falando, 3 capítulos, 3 páginas por capítulo, se tiver bem escrito, tá de excelente tamanho. Não sei se o Celso concorda com isso. Não, concordo. Eu vou falar para vocês. Eu estou fazendo orientação de uma especialização em filosofia lá no Sul e eles estão fazendo a mesma coisa que vocês, artigo. Eles vão escrever um artigo que no máximo 15 páginas, Bernardo. Especialização em filosofia. No total, esse meu trabalho, contando com as páginas pré-iniciais, né, com pré-textuais e textuais, ficou 60 páginas. Sim, mas só de pré-textual tu tem 10 páginas, 15 páginas. Porque tem tabela, né? Tem tabela, tem anexo, tem acho que 2 páginas de anexo. Sim, então ficou mais ou menos de escrito com tudo, umas 35 páginas de trabalho. Então, a minha pós em educação foram 47 páginas. O trabalho de pós dá mais ou menos de 35 a 60 páginas, mais ou menos. Fala, a Kathleen tinha levantado a mão. Quer falar alguma coisa? Cat. Eu tinha esquecido 2 vezes, mas eu lembrei. Então, é porque às vezes parece até que não vai conseguir fazer, concluir e tudo mais, né? Mas aí, como tem as perguntas, como tem o esqueletinho que a gente tinha falado, que a Kézia até falou, fez, tudo mais. Então, isso. Então, tipo, a gente vai montando. E eu tava achando o meu começo, assim, muito pequeno, porque eu tava com 4 tópicos. E aí o Bernardo já falou sobre, tipo assim, um tópico e usar 2 perguntas. Foi isso, Bernardo? Sim, dentro do que você acha necessário. Exato. E aí isso já dá um aumentozinho nas páginas. Galera, só para falar, o Celso falou aí do que está ajudando o pessoal do após, da minha após e da dele que a gente fez, do projeto de graduação de vocês. Eu tenho uma afilhada de 11 anos que às vezes ela vem aqui para casa para poder estudar comigo.
E aí estuda tudo, redação, geografia, enfim, a gente consegue, ajuda a orientar ela no que fazer. E o processo de redação dela é esse mesmo processo que eu estou fazendo com vocês, tá? Então, o mesmo processo que eu faço com vocês, eu faço com uma criança de 11 anos. Dindo, eu tenho que fazer uma redação sobre a minha família. É mesmo? Vamos pesquisar aqui então. E aí a gente entra no YouTube, vê vídeos sobre as pessoas falando o que é família, qual é a construção familiar, e aí a gente seleciona algumas perguntas que ela tem que responder para escrever, e aí no final a gente faz ali 4 ou 5 perguntas, ela responde cada pergunta em 2, 3 linhas, fechou a redação dela, em cima do que ela viu, em cima da experiência dela, e aí nesse papo de orientador a gente vai explicitando, né? Dindo, a família é sempre assim? Aí, pô, mas é assim, a sua família é igual a minha? Pô, a minha família eu moro eu e minha esposa. Na sua casa mora você, sua avó, seu avô, sua mãe, seu pai, o cachorro. É Análise igual? comparativa. Não, Dinda, é diferente. Então vamos lá, vamos botar no papel aí. Isso é importante para entrar para você? Como são as famílias ou por que as famílias são diferentes? Então coloca essa pergunta que vai te orientar numa resposta e vai ajudar a construir o tema central, que é o que é a família. E a Kathleen já tem até um livro para ler. Eu tenho. Fala, Marcelo. Desculpa, Kathleen, desculpa, fala. O Marcelo também quer falar, meu Deus. Então, o Celso tinha proposto a gente escrever hoje e postar no e-mail dele um pouco do que a gente quer falar. Eu acho que era 30 ou 35 linhas, certo, Celso? Sim, no máximo, é uma lauda que eu falei. Né? Uma Isso. laudinha. Aí eu não consegui escrever as 35 linhas. Mas eu consegui, eu coloquei, no caso, o meu esqueletinho lá, né? E dei uma resumida. Beleza. Serve? Já vi lá, já até respondi, não respondi? Não sei, eu ainda nem vi. E eu vou deixar o Marcelo falar, senão, meu Deus. Isso. Fala, Marcelo. Não, é só pra... Porque o Bernardo falou no capítulo da ação, do item da ação, aí eu tô copiando aqui, eu queria saber sobre o 3 e 4. Não, na verdade, a ação foi... Eu fiz a leitura do... Marcelo, rapidinho, Celso, eu vou ter que sair correndo, que a minha esposa perdeu já 3 Ubers, ela tem um compromisso agora, e, enfim. Aí eu vou ter que sair, queridos, muito obrigado por tudo. Obrigado, Bernardo. Celso, eu não sei, mas se eu conseguir suceder que vem, eu tô de novo aqui, vou ficar mais como ouvinte na próxima semana. Pô, foi sensacional hoje. E eu vou te mandar o material. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Então, o Marcelo, o que eu falei da ação foi baseado nos capítulos do Bernardo. Porque o primeiro capítulo foi a ação, é o que ele estava fazendo. Né? O segundo era quem fazia a ação, que ele estava falando sobre o professor. A primeira era como aprender, o que aprender e como aprender. O segundo era quem fazia, era o professor. No terceiro capítulo, eram as relações da ação, porque ele fez uma relação entre a família e a escola. E no quarto capítulo, eu coloquei como eu trabalho o conteúdo, que é o material que ele usa para isso tudo que ele falou anteriormente, entendeu? Tá. É isso. Mas acho que hoje foi bacana, né? Então, ó, eu só vou terminar aqui pedindo para que os meus orientandos mandem para mim o texto até meia-noite de hoje. Tô aguardando para eu poder... Celso, Pode falar, Kézia. é sobre isso mesmo. Eu não lembro de você ter pedido isso. Não, é para os meus orientandos só. Ah, tá, que susto. Beleza? E aí, segunda-feira a gente vê. Fala, Daniel. Mas, professor, só que eu tô com um pouco de dificuldade, então vai dar uma demorada. Não, escreve assim, o que eu tô pedindo não é para escrever uma coisa organizadinha, não. Não, eu sei, mas uma ideia... O nome disso é tempestade de ideias. Escreve o que vier na sua cabeça e põe no papel, né? Seja da forma que você queira, né? Ou estruturando em tópicos. Me tira uma ideia. Só, precisa mandar as imagens no texto lá, que eu quero te mostrar? Você pode mandar imagem, sim. No seu caso, sim, é importante. Eu tenho 3 imagens para mandar, que eu tenho uma ideia maneira de falar. São 3, porque essas 3 imagens vão falar de... Pelo menos uma vai falar de um assunto e a outra é um outro assunto, porque as imagens, ela por si só se fala sozinha. Então, você vai fazer a análise delas. Então, me manda que eu vou analisar para você poder... Depois você bota o seu e-mail lá no grupo dos orientando lá, o e-mail de novo. Eu acho que eu coloco de novo. Tá bom, obrigado, professor. Mais alguém? Eu só vou dar uma corrigida, porque o meu já tá quase pronto. Eu só vou dar uma corrigida, porque a aula me deu um pouco deu mais ideias. Aí eu vou terminar e eu te envio,
Tá bom? Perfeito, tranquilo, tranquilo. Mais alguém? Antes da gente terminar? Então, ainda bem que eu consegui gravar. Gente, então segunda-feira a gente se vê, né? Guilherme, Justin, quer falar? Tchau, professor. Valeu, Kézia. Fala, Guilherme. Então, quando que é para entregar mesmo? É o primeiro capítulo do TCC? Rapaz, está lá no nosso calendário. Eu acho que é dia 24 de junho. Vê com o seu Ah, tá. orientador. Mas no calendário tem todas as datas. Ah, tá, Beleza? entendi. Então, Sim. segunda-feira a gente se vê, então. Tá bom. Obrigado, gente. Até segunda. Até.